que você acha que é? Um caminhoneiro brincando de família? Da próxima vez, cuide da sua bolsa. Ouviu isso? O cara fala como se tivesse algum lugar importante para estar. Pai, por favor, não brigue com ele. Com licença. Vamos lá fora. Deixa ela ver o que você realmente vale. Renan Torres nunca tinha aprendido a diferença entre ser temido e ser respeitado. Naquela noite na lanchonete à beira da rodovia, em Goiás, ele viu exatamente o que queria ver. Um homem de meia idade, com roupas gastas, sentado ao lado de uma filha quieta, que parecia querer desaparecer dentro da própria cadeira. Ele viu um alvo fácil. Estava errado sobre quase tudo. O homem que ele acabara de zombar tinha passado mais de 2 décadas em ambientes onde ficar parado não era educação, era treinamento. Onde conter-se não era fraqueza, era disciplina forjada em lugares que não aparecem em nenhum registro oficial. Renan tinha empurrado. Otávio não revidou. Aquela calma era o único aviso que Renan ia receber. Se ele era esperto o suficiente para entender isso, era outra história. Se você é novo por aqui, este canal conta histórias de pessoas que nunca são exatamente o que parecem. Ative o sininho e se inscreva. Você não vai querer perder o final dessa. O caminhão, um Scania velho de estrada, já tinha rodado quase 1.400.000 quilômetros. Otávio Cardoso conhecia cada som que ele fazia. O jeito como o motor se acomodava diferente na chuva fria, o puxão leve para a esquerda no asfalto molhado, o range específico da porta do motorista, que ele vinha prometendo consertar havia 4 anos e nunca sobrava tempo, porque sempre tinha algo mais importante. Uma peça na escola, uma reunião de pais, um aniversário que não podia ser perdido. Ele tinha construído toda a sua vida de trabalho em torno de uma única exigência: rotas que o deixassem em casa com regularidade, não de vez em quando, porque a filha tinha 15 anos e 15 era a idade em que estar presente nas coisas comuns ainda importava mais do que qualquer coisa que ele pudesse oferecer à distância. Marissa tinha falecido 8 anos antes. Ele não falava sobre isso com frequência, e Bia tinha aprendido a não insistir. O que ela sabia sobre o pai era mais simples e mais concreto do que as partes que ela não conseguia nomear. Que ele acordava antes dela e fazia o café da manhã sem que ninguém pedisse. Que ele nunca tinha faltado a um único evento escolar. Ela lembrava que, nas raras manhãs em que o encontrava sentado à mesa da cozinha com o café esfriando e os olhos fixos em algo além da janela, ela se sentava ao lado dele e ele sempre voltava. O que Bia não sabia, o que ela nem tinha como imaginar, era a forma da vida que ele tinha vivido antes de ela ter idade para fazer perguntas. Ela sabia que ele tinha servido na Marinha, sabia que fazia tempo. Havia algo nas pausas entre as frases dele, no jeito particular como ele avaliava um ambiente antes de escolher onde sentar, na qualidade da quietude que ele carregava, que parecia diferente da calma comum. Mas ela tinha 15 anos, e o mundo que o pai tinha construído para ela era quente e previsível e tinha cheiro de café de estrada e panqueca, e ela ainda não tinha motivo para olhar além disso. Era período de férias. Ele tinha levado a filha numa viagem curta, de Uberlândia até Araguari, uma entrega, uma noite na estrada, de volta até domingo. Ela tinha o banco da janela e um caderno de desenho e 2 semanas de esboços cuidadosos de pássaros que tinha avistado pelo vidro do caminhão. Estava no meio de contar para ele sobre uma colega chamada Manuela que tinha dito algo injusto sobre um trabalho em grupo, quando a porta da lanchonete se abriu e 3 homens entraram vindos da chuva. O mais alto entrou primeiro. Ele se movia do jeito que as pessoas se movem quando aprenderam. Ao longo de anos, sendo a pessoa fisicamente mais dominante em qualquer ambiente, que os espaços se ajustavam para elas, que as conversas emudeciam, que os olhos as seguiam, que a atmosfera geral de um lugar mudava um pouco com a chegada delas. Renan Torres tinha 24 anos, 1,90 m, e era construído nas proporções exatas que tornavam sua profissão legível para qualquer um que prestasse atenção naquele mundo. Ele tinha um cartel de 11 vitórias e nenhuma derrota em 4 anos de MMA profissional. Sua academia em Goiânia tinha perto de 140 alunos, e o nome dele já estava começando a aparecer nas conversas que costumam preceder contratos promocionais importantes. Atrás dele,
Kaique e Yuri se moviam com a facilidade praticada de homens que tinham passado tempo demais na órbita de outra pessoa, a ponto de já não questionarem a direção para onde estavam indo. Renan largou a bolsa de treino em cima do balcão. Nem olhou para ver se havia espaço. Simplesmente largou, do jeito que as pessoas largam as coisas quando a ideia de incomodar alguém já não passa mais pela cabeça delas há tempo suficiente para deixar de registrar. A bolsa era pesada e caiu torto, deslizando de lado pelo balcão e batendo na caneca de café na ponta. A caneca virou e o conteúdo se espalhou pela superfície num leque escuro que alcançou a beira da mesa onde Otávio e Bia estavam sentados, e molhou o canto do caderno de desenho dela antes que qualquer um dos dois pudesse reagir. A mão de Otávio foi para o braço de Bia primeiro. Ele a virou para si, checou as mãos dela, checou a pele do pulso onde o café tinha chegado mais perto. Ela não estava machucada. Ele se certificou disso antes de fazer qualquer outra coisa. Só então ele olhou para Renan e disse, em voz baixa, que a bolsa tinha atingido as coisas da filha dele e pediu que ele tivesse mais cuidado. Renan olhou para ele. Reparou na camisa de trabalho desbotada, nas botas gastas de estrada e no boné de caminhoneiro em cima do banco, ao lado do prato de Otávio, e algo se acomodou na expressão dele. Não exatamente desprezo, não exatamente deboche, algo no meio que pertence a pessoas que já decidiram, antes mesmo de a conversa começar, que a outra parte não merece atenção plena. Ele não pediu desculpas. Disse algo sobre como quem senta perto do balcão numa lanchonete cheia deveria esperar que coisas acontecessem. Kaique riu. E Yuri já estava olhando para o celular. Otávio se voltou de novo para Bia. Perguntou se o caderno tinha sido danificado, se ela queria mudar de lugar na mesa. A capa estava manchada, mas as páginas de dentro estavam quase secas. Bia disse que estava tudo bem, embora estivesse observando Renan agora com a atenção específica de uma criança que percebeu que alguma coisa no ambiente saiu dos trilhos, mas não sabe até onde. Renan estava irritado, e a irritação tinha uma qualidade particular. Não era raiva pela caneca derrubada ou pela troca breve de palavras. Era a irritação de um homem que tinha acabado de ser tratado como se devesse obedecer e depois viu esse mesmo homem se virar sem esperar para ver se ele obedeceria. Ele não estava acostumado a ser dispensado. Estava acostumado a ambientes que reparavam nele, a pessoas que arranjavam motivos para olhar na direção dele, a gravidade social específica de ser jovem, fisicamente formidável e visivelmente bem-sucedido. O caminhoneiro de botas gastas não tinha feito nada disso. Fizera o pedido dele e voltara para a filha como se a resposta de Renan não fosse algo que ele estivesse acompanhando. Renan se aproximou mais da mesa e fez um comentário sobre a roupa. Não a palavra exata, mas o sentido era claro. A insinuação de que um homem que dirigia carga para viver era um determinado tipo de homem. Disse do jeito que as pessoas dizem coisas que querem fazer passar por observações. A mão de Bia encontrou o braço do pai por baixo da mesa. Otávio pousou o garfo. Não levantou a voz. Olhou para Renan com firmeza, do jeito que se olha para algo que já foi avaliado e classificado e que não precisa de mais energia gasta em cima, e disse que já tinha pedido uma vez para ele ter cuidado e que essa seria a única vez que pediria. Depois enfiou a mão no bolso, deixou dinheiro suficiente na mesa para cobrir o jantar e uma gorjeta, e se levantou. Colocou uma mão no ombro de Bia e a guiou até a porta. Foi uma saída limpa, do tipo pensado para encerrar algo antes que virasse outra coisa. A maioria das pessoas, diante daquela qualidade específica de quietude, a quietude de alguém que já decidiu e não carrega nenhuma incerteza sobre a decisão, teria deixado por isso mesmo. Teria voltado para o prato, para os amigos, para o resto de uma noite comum. Renan não era a maioria das pessoas. Chamou os dois enquanto se dirigiam à saída. A voz dele atravessou a lanchonete alto o bastante para que várias mesas se virassem. Disse alguma coisa sobre eles fugirem, disse de um jeito que colocava Bia no centro da frase, pensado especificamente para fazer daquela saída algo que uma filha se lembraria. A expressão de Kaique mudou. Yuri largou o celular. Otávio segurou a porta para Bia e a seguiu para a chuva sem responder. O estacionamento estava molhado e mal iluminado, as luzes suspensas transformando tudo num âmbar fosco.
O caminhão estava no fundo do pátio, onde havia espaço para ele. Bia caminhava na frente. Otávio andava um passo atrás, a chuva começando a se acumular no casaco dele. Estavam na metade do trajeto quando Renan atravessou a porta. Ele não tinha tomado uma decisão totalmente consciente. Ou, se tinha, ela vinha da parte dele que nunca tinha genuinamente perdido, que tinha saído de 11 lutas profissionais sem que nenhuma tivesse dado errado, que construíra uma identidade inteira em torno de ser o homem mais perigoso em qualquer ambiente, de forma que alguém simplesmente escolher ir embora, sem reconhecer aquela realidade, parecia uma ameaça estrutural a algo que ele não conseguia nem nomear. Ellie andou rápido, contornou Otávio e se plantou entre o homem e o caminhão, e disse alto o suficiente para Bia ouvir. Esse era o cálculo, esse era o ponto. Perguntou se Otávio não queria que a filha soubesse que tipo de homem o pai dela realmente era. Otávio parou de andar, não porque as palavras tivessem atingido algo. Ele já tinha ouvido coisas piores de gente pior, em lugares onde o que estava em jogo era consideravelmente mais sério do que um estacionamento no interior de Goiás. Parou porque Bia estava a 3 metros atrás dele. E porque o homem tinha colocado ela deliberadamente no meio daquilo, e isso mudava o que o momento exigia. Ele se virou. Olhou para Renan com a clareza plana e sem pressa de alguém que já tinha feito o inventário e arquivado o resultado. Disse, calmo, que a filha dele estava observando, e pediu que Renan não a fizesse testemunhar algo de que os dois se arrependeriam. Renan interpretou aquilo como medo. Veio com um cruzado de esquerda, um golpe de verdade, jogado com a rotação completa do quadril e o peso coordenado de 95 quilos de músculo treinado. Era o tipo de soco que já tinha encerrado lutas profissionais. Contra qualquer pessoa moldada por experiência comum, teria bastado. Otávio não tinha sido moldado por experiência comum. Passara mais de 2 décadas sendo treinado em ambientes onde a pessoa à sua frente não estava tentando vencer. Estava tentando acabar com você. E essa diferença de orientação reconfigura as respostas do corpo num nível abaixo do pensamento consciente. Ele leu a preparação do ombro de Renan na fração de segundo antes de o golpe se completar. Em vez de recuar, deu um passo para dentro do arco, para o espaço onde o soco não carregava a força real, e o que se seguiu não foi uma luta em nenhum sentido reconhecível. Não houve troca, não houve vai-vem. O equilíbrio de Renan se desfez antes que ele entendesse que estava se desfazendo. Ele caiu de cara no asfalto molhado. Otávio ficou atrás dele, controlando o braço. O peso distribuído, com a precisão acomodada de alguém executando uma tarefa que já fez tantas vezes que não precisa mais pensar. Ele tinha o braço travado. Podia sentir a articulação no limite. 1 grama a mais de pressão na direção certa produziria um dano que levaria meses para reparar e talvez nunca se revertesse por completo. A escolha era inteiramente dele. Ele não fez essa escolha. Disse uma só palavra. Bait. Por um instante, o corpo inteiro de Renan resistiu a cada instinto competitivo, a cada reflexo construído em 11 combates invictos, a cada pedaço de identidade que ele tinha montado ao longo de 24 anos, dizendo que aquilo simplesmente não podia estar acontecendo. Depois a mão direita dele bateu no asfalto molhado. Uma vez. Uma segunda vez. Otávio soltou o braço e se levantou. Não falou nada. Não olhou para Kaique nem para Yuri, que estavam perto da entrada da lanchonete na quietude particular de homens que tinham acabado de ver algo se mover numa direção que não esperavam. Ele voltou para Bia, que tinha o caderno apertado contra o peito, chuva no rosto, e olhos tentando reconciliar o homem no chão com o pai que ela conhecia todos os dias da vida dela. Ele perguntou se ela estava bem. Ela balançou a cabeça sem falar e ele a guiou pelo resto do caminho até o caminhão. Ajudou-a a subir no banco do passageiro, contornou para o lado do motorista e entrou. Ligou o motor. Os limpadores começaram a funcionar e limparam o vidro, e a lanchonete sumiu nos retrovisores enquanto ele entrava na via de acesso. Bia ficou quieta por alguns minutos, o caderno no colo. Depois disse que não sabia que ele conseguia fazer aquilo. Otávio entrou na rodovia e se acomodou na faixa da direita. A chuva tinha engrossado, e a estrada à frente
Era uma linha longa e reta de asfalto molhado, indo para o noroeste, no escuro. Ele disse que tinha aprendido aquilo, fazia muito tempo, e que esperava que ela não precisasse pensar demais nisso. Ela perguntou o que ele queria dizer. Ele respondeu que ser capaz de algo e precisar usar isso eram duas coisas muito diferentes, e que na maior parte do tempo, a segunda nunca chegava a acontecer se você lidasse direito com a primeira. Bia olhou o perfil do pai, o rosto que conhecia a vida inteira, as mãos tranquilas no volante. O mesmo homem que fazia o café da manhã e ia às peças da escola e sentava com ela nas mesas de cozinha de manhã cedo. E ela não disse mais nada. O caminhão seguiu para o noroeste na chuva e em algum lugar atrás deles, num estacionamento perto da BR-060, Renan Torres se levantava do chão pela primeira vez em 11 lutas, tentando entender o que tinha acabado de acontecer com ele e por quem. Os dias depois da lanchonete foram os piores que Renan tinha vivido em anos. E a dor no ombro era só uma pequena parte disso. Ele sabia lidar com dor. Tinha construído a vida profissional em torno de administrar dor, de atravessá-la treinando, de usá-la como confirmação de que o trabalho era real. O que ele não conseguia administrar, o que o seguia desde o momento em que acordava até o momento em que finalmente conseguia dormir cada noite, era a imagem do estacionamento molhado e a única palavra que tinha saído daquele encontro. Bate. A própria mão dele batendo no asfalto. A própria voz dele, em algum lugar do corpo, emitindo o sinal que encerrou aquilo. Já tinha feito aquele som 11 vezes em treino, ao longo de 4 anos, sempre controlado, sempre uma escolha tática, sempre numa sala onde ele podia se levantar depois, e o significado daquilo se dissolvia de volta na rotina normal da preparação. Dessa vez não se dissolveu. Continuava ali toda manhã, quando ele entrava na academia, e os alunos olhavam para ele, e ele olhava de volta para eles, e não conseguia dizer direito o que eles estavam vendo. Kaique e Yuri não tinham dito uma palavra a ninguém. Ele sabia disso porque tinha se certificado na primeira conversa que teve com os dois depois, e eles concordaram rápido demais, o que dizia que estavam tão abalados quanto ele. Mas concordar não era a mesma coisa que esquecer. E o problema com pessoas que testemunham algo que não deveriam ter testemunhado é que o conhecimento fica ali na sala com elas, falado ou não. Ele percebia isso no jeito como Kaique sustentava o olhar meio segundo a menos do que o normal, no jeito como Yuri preenchia os silêncios da academia com barulho que antes não era necessário. A dinâmica entre os três tinha mudado de um jeito preciso e irreversível, e essa mudança em si era enlouquecedora, porque a única explicação para ela era uma derrota, com a mão batendo no chão, para um caminhoneiro num estacionamento perto da BR-060 durante um temporal. Renan tinha começado a reconstrução naquela mesma noite. Ficou deitado na cama, com o ombro imobilizado, e voltou a repassar tudo, pedaço por pedaço, procurando o ponto onde a conta parava de fechar. A diferença de quilometragem era o ponto de partida mais óbvio. Ele tinha 24 anos, treinava todos os dias, era invicto no nível profissional, 95 quilos de músculos sistematicamente otimizados para combate. Otávio Cardoso tinha 54 anos, dirigia carga, usava camisa de trabalho e botas de estrada e tinha uma filha de 15 anos que desenhava pássaros num caderno. A lógica da situação dizia que o resultado daquele estacionamento devia ter ido para um lado e tinha ido para outro, o que significava uma de 3 coisas. Ou a lógica estava errada sobre Otávio, ou as condições tinham sido erradas, o piso molhado, o ângulo ruim, o elemento surpresa, ou Otávio simplesmente tinha tido sorte. Renan passou boa parte de uma semana escolhendo entre essas 3 opções, e acabou pousando, mais por força de vontade do que de razão, na segunda e na terceira. Ele tinha contatos no meio do transporte de cargas na região, pessoas que circulavam entre o mundo do frete e o mundo esportivo através de academias compartilhadas e círculos sociais que se cruzavam. E através de 2 desses contatos, localizou o que procurava. Otávio Cardoso, transportador autônomo, um único caminhão, rotas regionais por todo o interior de Goiás. O histórico era limpo e comum, e não continha nada que explicasse o estacionamento. A próxima entrega na rota de Anápolis,
Estava marcada para início da semana seguinte, com chegada numa siderúrgica no distrito industrial da cidade, por volta de 1 da manhã. Kaique reagiu quando Renan expôs o plano. Não gritando, não era esse o estilo de Kaique, mas disse claramente que a lanchonete tinha sido uma coisa, e aquilo estava indo numa direção diferente, e que queria dizer isso antes de irem mais longe. Yuri ficou com os antebraços nos joelhos e não disse nada, o que já era, por si só, uma resposta. Renan disse a eles que não era uma briga. Disse que precisava rever o homem em outro terreno, sem chuva e sem o piso do estacionamento jogando contra ele. Disse isso com a convicção particular de quem já encerrou o argumento internamente e agora só está encenando para uma plateia, em vez de conduzi-lo de fato. Nem Kaique nem Yuri acreditaram totalmente que não ia virar briga, mas nenhum dos dois encontrou as palavras para impedir, e àquela altura, a gravidade da certeza de Renan já os carregava havia tempo suficiente para que se libertar dela exigisse uma resistência deliberada que nenhum dos dois tinha praticado. Otávio tinha deixado Bia na casa da tia 2 dias depois da viagem de volta de Araguari. Era um domingo à noite, ameno e claro, e Bia o abraçou na porta com o rigor específico de uma adolescente de 15 anos que tinha decidido algo sem colocar em palavras. Bem antes de ele voltar para o caminhão, ela perguntou se o homem da lanchonete viria atrás dele. Otávio disse que não. Falou com um sorriso inteiramente convincente, e depois voltou para o caminhão e ficou sentado ao volante por um momento antes de ligar o motor. Ele já tinha conhecido homens como Renan Torres, não aquele homem especificamente, mas a forma dele, a arquitetura específica de ego e capacidade física que produzia aquele tipo de comportamento num estacionamento. Já tinha conhecido gente suficiente assim para saber como raramente isso se resolvia em silêncio. A dor nesse conhecimento não tinha nada a ver com medo por si mesmo. Tinha tudo a ver com o fato de que a filha não estava mais no caminhão e que aquela era a primeira vez, desde o domingo à noite, que ele se sentia plenamente livre para pensar no que provavelmente estava por vir. A siderúrgica ficava dentro de um conjunto de galpões industriais baixos a oeste da cidade, cercada por alambrado e pátio aberto. À 1 da manhã, o distrito estava vazio, do jeito específico como zonas industriais ficam vazias nesse horário, não sem luz, mas sem movimento. O brilho âmbar das lâmpadas de segurança pousando sobre tudo sem propósito. Otávio entrou pela via de acesso com o caminhão rodando redondo, os papéis da entrega organizados no banco do passageiro. A janela entreaberta para o ar da noite. Ele já tinha feito aquela rota antes. Sabia onde ficava a doca de recebimento? Quanto tempo o descarregamento costumava levar? Aproximadamente que horas voltaria para a rodovia? Os faróis de uma picape Hilux surgiram do escuro, saindo de uma brecha entre 2 galpões, e cortaram a estrada na frente dele. Otávio pisou no freio com a firmeza de quem não se surpreendeu, porque de certa forma já esperava uma versão daquilo desde domingo. O caminhão parou. Ele ficou sentado na cabine por um momento, olhando o veículo bloqueando a estrada, depois abriu a porta e desceu. Renan já estava fora da picape. Contornou a frente dela sem pressa, e Kaique e Yuri saíram pelo lado do passageiro e, sob a luz industrial chapada, Otávio conseguiu ver o que eles carregavam. As lanternas eram pesadas, do tipo de alumínio maciço, compridas o bastante para que o peso de um balanço carregasse consequência real. Aquilo já não era mais o estacionamento fora da lanchonete. Aquilo tinha sido organizado. Alguém tinha rastreado a rota dele, o horário, o destino. A distância entre o que Renan tinha se deixado se tornar e o que estava disposto a fazer para chegar até ali já não podia ser atribuída a uma noite ruim e um gênio curto. Renan falou alto, ao ar livre. Sem chuva agora, sem piso molhado. 3 contra 1 e nenhuma menina observando. Disse como um homem apresentando a prova de que algo tinha sido provado errado e estava prestes a ser corrigido. Otávio tirou o boné e o pousou no estribo do caminhão. Ele tinha feito uma escolha na lanchonete, de ser um determinado tipo de homem para a filha, e aquela escolha tinha sido a certa, e ele não se arrependia dela. Mas os parâmetros da situação tinham mudado por completo. Bia estava segura na casa da tia. Os 3 homens à frente dele
Tinham feito o planejamento e a viagem e chegado ali com armas improvisadas e intenção. Fosse qual fosse a obrigação que ele tinha de modelar contenção para uma adolescente que estava observando, ele já tinha cumprido. O que restava era mais simples. O cansaço saiu do rosto dele. Outra coisa tomou o lugar. Não agressividade, não empolgação, apenas clareza. O tipo específico que vem de saber exatamente o que você está fazendo e já ter feito aquilo tantas vezes que os elementos do processo não exigem mais atenção consciente. Yuri veio primeiro, e a razão honesta era que ele estava tentando se exibir mais do que agir. Queria que Renan o visse se comprometer. Então se comprometeu cedo demais e sem a disciplina que um comprometimento genuíno exigia. Guirou a lanterna num arco largo mirando a cabeça de Otávio, um golpe forte com peso real por trás. Mas o arco era largo, o que significava que havia um momento, breve e disponível só para quem foi treinado a enxergá-lo, em que a arma estava estendida e o corpo por trás dela estava aberto. Otávio não recuou. Avançou para dentro, o que era a resposta contra-intuitiva, aquela para a qual Yuri não tinha nenhuma referência, porque nada na experiência dele o tinha preparado para lidar com alguém que trata um golpe vindo como um convite para fechar a distância. A pegada saiu da lanterna. Um movimento curto e controlado levou o centro de gravidade de Yuri além do ponto recuperável, e Otávio o guiou para o chão, não através dele. Guiou com o cuidado de quem já escolheu o resultado de antemão. Yuri foi de joelhos e depois de lado. E ficou ali, não porque estivesse inconsciente, mas porque cada instinto do corpo dele dizia que o homem parado ali em cima tinha feito a escolha deliberada de não fazer mais do que aquilo, e que se mexer poderia renegociar essa escolha. Kaique assistiu a tudo. Estava a uns 8 metros de distância, com a segunda lanterna pendurada do lado do corpo. Olhou para Yuri no chão e olhou para Otávio, e algo nele, que vinha silenciosamente protestando havia uma semana, finalmente veio à tona. Pousou a lanterna no chão. Disse que estava fora. 2 palavras, quase conversacionais. Depois olhou para Renan e havia algo no olhar que não era desculpa nem acusação, apenas um tipo de honestidade seca que a situação finalmente tinha arrancado dele. Disse que não tinha topado aquilo, seja lá o que aquilo realmente fosse. Recuou de costas até chegar à lateral da picape e sentou encostado no paralama. Renan ficou sozinho. Tinha vindo com uma teoria de que o estacionamento fora clima e má sorte e um ângulo que ele não tinha previsto, que em terreno justo, com condições claras, a conta se corrigiria sozinha. Avançou sobre Otávio agora com tudo que a teoria exigia dele, e o que aconteceu foi algo pior do que perder. Otávio não brigou com ele do jeito que um lutador briga. Absorveu e redirecionou, moveu-se com a força de Renan em vez de contra ela, transformou cada ataque comprometido num problema de geometria e distribuição de peso. Quando Renan agarrou para um clinch contra a lateral do caminhão, Otávio deixou ele conseguir e então girou, e de repente o braço direito de Renan estava estendido atrás dele, num ângulo em que o próprio corpo trabalhava contra si mesmo. A chave estava total. Otávio assegurou com a quietude acomodada de quem já fez exatamente aquilo, exatamente daquele jeito, mais vezes do que conseguiria contar com utilidade. Ele não forçou o braço, segurou no limiar, pressão suficiente para fazer o limite da articulação ser plenamente sentido, não o bastante para decidir por dano. Essa foi uma escolha consciente, feita na fração de segundo em que ela ficou disponível, e era a mesma escolha que ele tinha feito no estacionamento. Já tinha decidido o resultado que queria. A destruição de Renan não fazia parte dele. O que Renan fez a seguir foi a coisa que Otávio não conseguia controlar por completo. O sistema nervoso competitivo dele, 11 combates de reflexo e reação, o condicionamento profundo de alguém que nunca tinha sido genuinamente encurralado, disparou antes que a mente racional pudesse intervir. Ele torceu. Não um movimento tático, não uma tentativa calculada de criar espaço, apenas um puxão bruto vindo de algo nele que não conseguia processar a existência daquela chave. Os ligamentos e tendões da mão direita dele cederam sob a torção da própria resistência. Otávio sentiu acontecer e soltou a chave imediatamente, mas o dano já estava feito,
produzido inteiramente pela força da própria tentativa de escape de Renan, algo que não tinha escape. Renan foi ao chão de um joelho, segurou a mão direita com a esquerda e a manteve contra o peito, e a cor sumiu do rosto dele de um jeito que não tinha nada a ver com teimosia. A mão já estava inchando. Otávio ficou de pé sob a luz âmbar do pátio industrial, respirando normalmente, sem marcar o momento de nenhuma forma visível. Então vieram as sirenes. 3 viaturas entraram na via de acesso com as luzes cortando o escuro, e sob os faróis, a cena se arranjou sozinha. Yuri no chão, Kaique encostado no paralama, Renan ajoelhado com a mão machucada e Otávio de pé ao lado do caminhão, sem nenhum dano visível digno de nota. Renan olhou para as luzes e fez seu cálculo nos segundos que tinha antes das portas se abrirem. Disse alto e claro que Otávio tinha atacado eles. Disse com a convicção de quem decidiu que, se não podia vencer o confronto físico, mudaria o terreno para o narrativo, onde os números eram melhores, e para a ótica, onde um caminhoneiro mais velho contra 3 atletas mais jovens talvez o carregasse até o fim. Os policiais se abriram em leque com armas em punho e deram as ordens. Otávio levantou as mãos e obedeceu sem variação, sem hesitação, do jeito de quem tem prática com o protocolo e nenhuma ansiedade quanto ao processo. Uma das viaturas foi a última a chegar, e o homem que saiu dela se movia diferente dos outros. Era mais velho que os policiais que atenderam à ocorrência, e caminhava com a autoridade sem pressa de quem já tem a patente assentada há tempo suficiente para ter parado de encená-la. O capitão Newton Barros atravessou o pátio no próprio ritmo, e quando chegou perto o bastante para ver o homem parado com as mãos erguidas ao lado do caminhão, parou, cobriu o resto da distância, ficou de frente para Otávio, abaixou a própria arma e ficou ereto. Depois ergueu a mão direita numa continência formal e limpa, e disse o nome com o peso de quem já operou sob aquela patente e nunca deixou totalmente de carregá-la. Comandante Cardoso. Otávio olhou para ele por um momento com o que talvez fosse a versão mais tênue de um sorriso. Disse que agora dirigia caminhões, Newton. Barros manteve a continência por mais um segundo, depois baixou a mão e se virou para Renan com uma expressão que se reorganizara em algo consideravelmente mais oficial do que fora no início do encontro. Renan olhava para Otávio com uma expressão que ainda tentava se resolver. O que tinha acontecido rearranjava as coisas de um jeito que a mente dele estava processando em tempo real. Cada detalhe que ele tinha compilado sobre o homem, a camisa de trabalho desbotada, as botas de estrada, a rota de carga comum, continuava verdadeiro, e nada disso explicava o que estava acontecendo. Barrows disse a Renan, com a economia de quem não vê motivo para se alongar além do necessário, que o homem que ele tinha rastreado até um pátio industrial no meio da noite tinha passado mais de 2 décadas em operações especiais e comandado, nos últimos anos daquela carreira, uma unidade de elite das Forças Especiais da Marinha. Disse isso não para benefício de Renan, mas porque a informação era relevante para o processo de apurar o que tinha ocorrido ali e por quê. Renan disse que não ligava para quem o homem tinha sido. Disse isso alto, com o último resquício disponível da certeza com que tinha chegado. Otávio caminhou até a frente do caminhão sem responder e apontou para a caixa da câmera embarcada. Barros olhou para ela, olhou para Otávio, depois olhou para Renan, e a expressão de Renan mudou conforme ele seguia a lógica até o fim, porque ele sabia, mesmo antes de qualquer um acessar a filmagem, o que uma câmera embarcada num caminhão de transportador autônomo era feita para capturar e havia quanto tempo estava gravando. A câmera vinha filmando desde antes de a picape sair do escuro. Tinha capturado o caminhão bloqueando a estrada, os 3 homens descendo, as lanternas, a voz de Renan expondo os termos do que tinha vindo fazer. A sequência dos fatos não deixava dúvida. Os policiais começaram a seguir os procedimentos. Yuri foi ajudado a se sentar e foi avaliado. Kaique respondeu a cada pergunta feita a ele por completo. As chaves da picape foram recolhidas como evidência. Os pulsos de Renan se juntaram atrás das costas, e as algemas fecharam, e ele ficou parado sob a luz industrial, com a mão machucada e o cartel invicto, e todo o plano que tinha construído ao longo da última semana, agora totalmente esgotado. Otávio não olhou para nada daquilo. Virou-se para Barros e perguntou,
no mesmo tom que usaria para checar a previsão do tempo, se conseguiria descarregar a entrega antes de amanhecer. Barros disse que achava que dava para resolver isso. Renan ouviu a pergunta e ficou muito imóvel. O homem cuja vida ele tinha passado uma semana reorganizando em torno do projeto de confrontar tinha feito, como primeira preocupação, uma pergunta sobre uma entrega de carga. A trivialidade daquilo, a ausência completa nela de qualquer reconhecimento de que Renan Torres, ou aquela noite, ou qualquer parte disso, tivesse registrado como algo significativo, causava mais dano do que qualquer resultado físico poderia produzir, porque o que aquilo significava era inegável. Significava que Otávio tinha olhado para ele na lanchonete, e olhado para ele no estacionamento, e olhado para ele ali naquele pátio industrial à 1 da manhã, e chegado, todas as vezes, à mesma avaliação. Não um rival, não uma ameaça digna de atenção sustentada, apenas um problema a ser administrado a caminho de outro lugar. 5 meses depois de Anápolis, o cirurgião foi preciso e sem pressa, do jeito que os cirurgiões costumam ser quando a notícia que estão entregando não é uma emergência, mas uma reclassificação permanente do futuro de alguém. Disse a Renan que o dano nos tendões da mão direita era significativo, que o reparo tinha corrido tão bem quanto se podia esperar, e que o retorno à competição profissional no nível anterior era improvável. Usou a palavra improvável com a neutralidade cuidadosa de quem aprendeu que a palavra impossível produz um tipo específico de luto que complica a recuperação. Renan ficou sentado na sala de exame com a mão enfaixada e ouviu a palavra, e entendeu de um jeito diferente da compreensão intelectual, que 11-0 era o número final, que não haveria uma 12ª luta, que o cartel em torno do qual ele tinha construído a identidade inteira tinha se fechado enquanto ele estava ajoelhado num pátio industrial em Anápolis, com um homem parado sobre ele que já tinha seguido em frente pensando em entrega de carga. Os patrocinadores foram os primeiros. 2 deles ligaram na mesma semana, e a linguagem nas 2 conversas era quase idêntica, cuidadosamente diplomática, expressando respeito pessoal contínuo enquanto deixavam claro que a associação já não era algo que as marcas conseguiam sustentar. O terceiro patrocinador nem ligou. Mandaram uma carta pelo departamento jurídico, mais curta e mais direta, e de algum jeito pior justamente pela brevidade. O número de alunos da academia vinha caindo desde que a história se espalhou pela comunidade regional de MMA, o que aconteceu na velocidade com que as histórias se espalham quando contém a combinação específica de elementos. Essa tinha um cartel invicto, um posto de estrada, um estacionamento na chuva e um homem que pediu para bater e recebeu a resposta. Ninguém precisava exagerar nada. Os fatos já estavam estruturados como algo feito para correr mundo. Kaique passou na academia uma vez, semanas depois. Sentou-se em frente a Renan na saleta perto do fundo e disse o que tinha ido dizer, que sentia muito pela parte que teve em levá-los até Anápolis e que ia se mudar para a casa do irmão em Brasília por um tempo e treinar em outro lugar. Disse isso sem pedir desculpa pela decisão em si, só pelas escolhas anteriores. Renan disse que entendia. E entendia mesmo, o que o surpreendeu um pouco. Yuri não apareceu. Isso também era algo que Renan entendia. Otávio tinha a opção de tornar as consequências legais consideravelmente piores. O advogado dele tinha deixado isso claro na primeira consulta. A filmagem da câmera embarcada era inequívoca. O depoimento de uma testemunha cooperativa estava disponível, e a estrutura das acusações podia ser ampliada de formas que resolveriam a questão da liberdade de Renan por um período considerável. Otávio escolheu não seguir por esse caminho. Disse, por meio do advogado, que ficava satisfeito com Renan assumindo total responsabilidade pelo que tinha ocorrido, e com o acordo cível que se seguiu. Quando Barros perguntou a ele na cena por que estava inclinado à contenção, dadas as circunstâncias, Otávio disse que tinha uma filha que estava aprendendo como os adultos se comportavam observando ele, e que não queria ensinar a ela que justiça e punição eram a mesma coisa. Aquela resposta ficava no centro de tudo. Bia não tinha tornado Otávio mais brando. Tinha tornado ele mais deliberado sobre quando a força era necessária, sobre o que a contenção comunicava,
sobre a diferença entre poder exercido pela própria satisfação e poder exercido porque a situação genuinamente exigia. Ele tinha passado mais de 2 décadas num trabalho que exigia o primeiro tipo de precisão, e voltar para casa para uma filha que estava observando tinha dado a essa precisão um lugar novo onde se aplicar. 8 meses depois da noite em Anápolis, Renan ainda mantinha o que restava da academia. Tinha vendido o salão principal de treino e 3 das 4 salas de equipamento para cobrir os honorários advocatícios e o acordo cível. O que ele tinha mantido era o fundo, uma sala forrada, um saco de pancada, uma área de tatame modesta, que ele tinha começado a oferecer de graça para adolescentes dos bairros de renda mais baixa do outro lado da rodovia. Não começou como um programa com nome ou estrutura. Começou porque ele precisava estar na academia para se sentir ele mesmo, e porque ter outras pessoas ali tornava o silêncio mais fácil de carregar, e porque ninguém questionava a lógica de um homem oferecer aulas grátis em troca de companhia. David apareceu numa terça-feira, na 3ª semana do arranjo. Tinha 13 anos, e era grande para a idade, não o músculo rígido de quem treinou, mas o tamanho solto e ainda não dominado de um garoto que cresceu depressa e ainda não tinha descoberto o que fazer com a autoridade física que isso dava. Ficou parado do lado de fora da porta por quase 10 minutos antes de entrar, e quando Renan perguntou quem tinha contado a ele sobre as aulas, David disse que um primo tinha mencionado e deu de ombros de um jeito que fechava o assunto. Renan deixou ele treinar. Não pediu mais nenhuma informação. 3 semanas depois, numa quarta-feira à tarde, Renan estava trabalhando com 2 dos outros garotos, numa sequência básica de agarramento, quando ouviu uma mudança no barulho, vindo do canto mais distante do tatame. Olhou para lá. David estava de pé sobre um garoto menor, de 11 anos, que vinha frequentando havia 2 semanas, com os ombros retos e o queixo erguido e a voz baixa, num registro que não precisava ser alto porque a diferença de tamanho já bastava. Não estava batendo. Estava fazendo o que Renan tinha feito em lanchonetes e estacionamentos e sem situações sociais comuns, usando o fato físico de si mesmo para comprimir o espaço ao redor de alguém menor até que essa pessoa sentisse a pressão sem ser tocada. Renan atravessou o tatame e disse a David para sair com ele. Ficaram parados no corredor estreito entre a sala de tatame e a saída dos fundos, e Renan olhou para o garoto por um longo momento antes de dizer qualquer coisa. A pergunta que ele finalmente fez não era a que tinha planejado quando começou a atravessar a sala. Tinha começado a atravessar com uma correção em mente, uma regra, uma consequência, um limite. O que saiu foi outra coisa, algo que ele não tinha preparado. Perguntou a David se ele queria que as pessoas tivessem medo dele ou se queria que confiassem nele. David olhou para ele com a expressão específica de um adolescente que recebeu uma pergunta que não cabe no formato da conversa que ele esperava, e não respondeu. Renan disse para ele pensar naquilo antes da próxima terça. Foi para casa naquela noite e ficou sentado no carro no estacionamento do prédio por um bom tempo. A pergunta que ele tinha feito a David não era uma que ele tinha inventado. Era uma versão de algo a que ele chegara reconstruindo ao longo de 8 meses de recuperação e processos legais e extratos bancários minguando, o que Otávio Cardoso estava fazendo naquele estacionamento perto da BR-060 quando escolheu ir embora de um homem que o provocava abertamente na frente da filha. Otávio não tinha sentido medo. Renan entendia isso agora com uma clareza que não estava disponível para ele na época e que não teria ficado disponível sem tudo que tinha vindo depois. Otávio tinha feito um cálculo específico sobre o que queria que a filha visse e tinha feito isso em tempo real, sob provocação direta, e tinha se mantido nele mesmo quando a provocação escalou para o contato físico. Aquilo não era fraqueza, era um nível de disciplina para o qual todo o esquema de força de Renan até então não tinha categoria. Pensou em David parado sobre o garoto menor. Pensou em si mesmo, parado sobre mesas em lanchonetes. Pensou no rosto de Kaique nas semanas depois do estacionamento, no jeito como o respeito tinha se transformado em outra coisa, algo que não era, na verdade, melhor do que o que ele tinha antes, embora tivesse parecido, por anos, a coisa que valia a pena perseguir. Sentou no carro até escurecer, e depois ligou para um homem que conhecia as rotas de carga pelo interior de Goiás.
Encontrou Otávio numa lanchonete nos arredores de Rio Verde 2 semanas depois, numa quinta-feira à noite. Era uma lanchonete diferente daquela perto da BR-060, mas com a mesma arquitetura geral, piso de linóleo, luz amarela, café em canecas grossas, a quietude particular de um lugar que atende gente de passagem, não gente que chegou para ficar. Otávio estava numa mesa de canto, de costas para a parede, o boné no banco ao lado e um prato que mal tinha tocado. Levantou os olhos quando Renan entrou pela porta e a avaliação que passou pela expressão dele foi rápida e completa. As mãos dele ficaram onde estavam, na mesa. Renan parou a alguns metros de distância e ergueu as duas mãos, a esquerda aberta e a direita também, mostrando a cicatriz cirúrgica na base da palma e a leve irregularidade no jeito como os dedos ficavam apoiados. Disse que não tinha ido ali para brigar. Disse isso de forma simples, sem encenação. Depois ficou de pé, esperando que Otávio tomasse uma decisão. Otávio olhou para ele por um longo momento e então fez que sim, uma vez, indicando o banco em frente. Renan se sentou. Pousou a mão direita na mesa, onde ficava visível. Olhou para ela, para a cicatriz e para a força de preensão, levemente reduzida, que o fisioterapeuta dizia que provavelmente era permanente. Depois olhou para Otávio e disse que tinha vindo agradecer. A expressão de Otávio não mudou de forma significativa, mas algo nela se ajustou, um pequeno recalibrar, como se ele tivesse se preparado para várias versões possíveis daquela conversa, e essa exigisse uma configuração diferente. Renan contou a ele como tinham sido os últimos meses por dentro. Não para pedir simpatia, ele tomou cuidado com isso, cuidado para apresentar aquilo como informação, não como uma cobrança de nada. Disse que tinha passado anos entendendo a faixa preta e o cartel como prova do próprio valor como pessoa, e que o problema dessa forma de entender era que ela não tinha limite lógico. Se a faixa e o cartel eram o que davam valor a ele, então qualquer coisa que os ameaçasse ameaçava tudo, e era por isso que uma caneca de café derramada numa lanchonete tinha parecido algo que exigia resposta, e porque uma derrota num estacionamento tinha parecido algo que exigia correção, e porque ele tinha dirigido até Anápolis com 2 amigos e lanternas de alumínio para achar um homem que nunca quis nada dele, além de ser deixado em paz. Disse que se tivesse ido até Anápolis e encontrado alguém carregando uma arma de fogo, em vez de alguém treinado por 20 anos em ambientes onde armas de fogo eram equipamento padrão, provavelmente estaria morto. Disse que se tivesse continuado na direção em que ia, acabaria fazendo alguma coisa a alguém que fosse simplesmente menos capaz do que Otávio de controlar o resultado, e o desfecho disso não teria sido uma cicatriz na mão. Otávio ouviu tudo sem interromper. Quando Renan terminou, o silêncio entre eles não era desconfortável do jeito que os silêncios são desconfortáveis quando nenhuma das partes sabe o que dizer. Era o silêncio de quem está absorvendo algo e decidindo como responder à versão real do que foi dito. Renan perguntou por quê. Na lanchonete, naquela primeira noite, Otávio tinha deixado ele falar, do jeito que fez na frente de Bia, na frente de outras pessoas, numa situação em que claramente tinha a capacidade de resolver aquilo de outro jeito. Otávio disse que era porque Bia estava ali. Disse isso diretamente, sem enfeite. Disse que a filha não ia lembrar de um número, não dos anos que ele serviu, nem das operações de que participou, nem das lutas que teve ou venceu, ou de que saiu andando. Ela ia lembrar da textura de como ele se comportava quando alguém o provocava, porque era isso que os filhos carregam adiante dos adultos que observam quando são crianças. Disse que um homem que só consegue demonstrar contenção quando ninguém o provoca, não aprendeu contenção de verdade. Disse que a lanchonete tinha sido uma oportunidade de mostrar a ela como era ser provocado e escolher, e ele tinha aproveitado. Renan disse que a faixa preta tinha ensinado a ele como quebrar alguém. Disse isso sem autopiedade, como uma afirmação simples do que o treino tinha produzido. Otávio disse que talvez o que viesse a seguir fosse aprender como construir um. Disse na mesma entonação que usava para tudo, sem ênfase, a voz de quem não estava encenando sabedoria, só relatando o que tinha descoberto ser verdade.
O programa gratuito já rodava há 3 meses quando Otávio e Bia passaram por lá num sábado à tarde de novembro. Renan não tinha arranjado nem esperava aquilo. Estavam de passagem, numa entrega curta, e Otávio tinha se lembrado do endereço de uma conversa com Barros. Bia entrou pela porta atrás do pai e parou quando viu Renan do outro lado do tatame, agachado ao lado de um garoto que tinha acabado de cair com força e estava decidindo se queria se levantar. Renan estava dizendo algo ao garoto em voz baixa. Olhou para cima quando a porta abriu e os viu. Bia se aproximou mais do braço do pai. Renan atravessou o tatame na direção dos dois e parou a uma distância razoável. Olhou para Bia e não pediu que ela se sentisse à vontade com ele, nem explicou o que estava fazendo, nem ofereceu nenhum contexto para o que ela estava vendo. Disse a ela que o pai tinha ensinado a ele algo de que ele precisava havia muito tempo. Disse isso baixo e diretamente, e depois olhou para Otávio. Otávio estendeu a mão. Renan pegou com a mão direita, a com a cicatriz, a de preensão reduzida, e seguraram o aperto por um momento. Não era uma disputa. Não eram dois homens se medindo. Era algo consideravelmente menos dramático e consideravelmente mais significativo, que era duas pessoas reconhecendo que algo tinha percorrido seu arco completo e chegado a um lugar real. No caminho de volta para o caminhão, Bia perguntou ao pai se ele teria conseguido vencer Renan desde o início, desde o primeiro momento no estacionamento. Otávio destravou a porta do passageiro e a segurou aberta para ela. Disse que provavelmente conseguiria. Ela subiu no banco e olhou para baixo, para ele, e perguntou por que ele não tinha feito isso. Ele disse que era porque ela estava observando. Ela ficou com aquilo por um momento, enquanto ele dava a volta e entrava e ligava o motor. O caminhão saiu do pátio, encontrou a entrada da rodovia e se acomodou na faixa da direita, seguindo para o norte, firme e sem pressa, cobrindo distância no próprio ritmo. Bia tinha o caderno de desenho no colo, o mesmo do verão, a capa ainda levemente manchada pelo café derramado que ela nunca tinha reclamado. Ela não o abriu. Olhou pela janela, a paisagem plana de Goiás passando, e pensou no que o pai tinha dito. Ela não saberia, nem então, nem depois, a forma completa do que ele tinha feito nos anos antes de ela ter idade para perguntar. Não saberia das operações, nem dos lugares, nem dos homens que serviram sob o comando dele, nem do peso do que aqueles anos tinham exigido. Otávio não precisava que ela soubesse. O que ele queria que ela carregasse não era um registro da capacidade dele, nem prova do que tinha sobrevivido. Era mais simples e mais duradouro do que tudo isso. Era o conhecimento de que a pessoa mais forte numa sala nem sempre é a mais alta, nem a mais agressiva, nem a que deixa mais estrago para trás quando sai. Às vezes, a pessoa mais forte é a que olha para tudo aquilo de que é capaz e escolhe, deliberadamente e sem pedir desculpa, ser algo melhor do que essa capacidade sozinha a teria feito. A rodovia se abria à frente deles, longa e reta, seguindo para o noroeste sob a luz do fim de tarde. Otávio dirigia. Bia desenhava. O caminhão mantinha a faixa e cobria os quilômetros como sempre tinha feito, como faria enquanto houvesse rotas para cumprir e uma filha que, de vez em quando, quisesse ir junto. Se essa história ficou com você, você provavelmente é alguém que pensa no que a força de verdade realmente significa. E tem mais histórias como essa esperando por você aqui no meu canal. Se inscreva e a gente se vê na próxima.